Vanesca Bersani, estou aqui hoje para dizer que estou muito feliz, fiquei muito honrada de estar fazendo parte, né, desse projeto da Juliana Reinhardt, com a Igreja Ortodoxa São Jorge, falando sobre a cultura árabe, sobre a comunidade árabe aqui em Curitiba. Minha trajetória da gastronomia árabe já tem mais de 20 anos. Eu tive a felicidade de conhecer um dos membros da comunidade árabe aqui em Curitiba, o seu Jean Abdo, que foi quem me ensinou tudo sobre a cultura árabe, principalmente sobre a gastronomia árabe. Nós iniciamos o nosso negócio há 20 anos atrás, que é o restaurante Velho Oriente, o antigo restaurante Velho Oriente, porque hoje nós estamos num outro formato, também de cozinha árabe, chamado Mesmis. Estamos no bairro Água Verde, mas eu fico muito feliz de poder participar desse projeto e que vai levar mais da cultura árabe, da gastronomia árabe. Vocês vão poder acompanhar várias oficinas dos principais e mais tradicionais pratos da cozinha e que eu aprendi junto com o seu Jean, que trouxe essas receitas do Líbano quando ele veio para o Brasil aproximadamente em 1972. Ele veio antes, depois trouxe toda a sua família e iniciaram aqui em Curitiba, junto com outros primos e parentes que também estavam vindo do Líbano, o primeiro restaurante árabe da cidade. Então tem muita tradição, tem muita história, muitas famílias árabes começaram a comer nesse restaurante e muitos moradores de Curitiba conheceram essa cultura, essa alimentação através do seu Jean e de sua família e de outros que vieram para cá. E o que é importante nesse momento é nós sabermos que isso pode ter continuidade, essas receitas, não só as receitas, né, mas toda a tradição ser passada para toda a nossa cidade. Então eu fico muito feliz de estar aqui após 20 anos de trabalho. Tive também a oportunidade de já visitar alguns países, principalmente o Líbano, e sou uma amante. Não sou descendente de árabes, mas tenho essa cultura no meu coração, que eu acho que é bem importante também. Então é muito, muito gratificante poder ter sido convidada para estar aqui. E espero que todos vocês gostem das receitas e sempre que precisarem podem vir aqui no restaurante, estaremos de braços abertos esperando vocês para contar como são feitas as nossas receitas e para aprender mais com vocês também. Combinação perfeita hoje: arroz com lentilha e cebola dourada, mihadra, e as kaftas grelhadas. Vamos aprender agora o arroz com lentilhas. Vamos falar do nosso arroz com lentilha, famoso mihadra, que é um dos pratos mais pedidos da culinária árabe, mais conhecidos também aqui no Brasil, e que é bem simples de fazer, mas tem os seus segredinhos, né? Quem nunca perguntou, nunca quis saber como é que nós fazemos aquela cebola frita do arroz com lentilha. Então é isso que nós vamos trazer aqui hoje, explicar os segredos do arroz com lentilha, porque é um prato bem simples de ser feito, mas é que sem aquela cebola frita que vai por cima, douradinha, fica um arroz bem fácil de fazer, comum. O segredinho está na cebola que eu vou mostrar para vocês. Então aqui são todos os ingredientes que nós vamos usar. Toda vez que eu mostro essa mesa de ingredientes, as pessoas se assustam. Nossa, mas vai tudo isso de cebola? Esse aqui é a cebola frita que nós vamos fazer depois. Vai tudo isso sim, e eu vou mostrar para vocês. Então nós temos aqui o nosso arroz parbolizado. Por que nós costumamos usar o arroz parbolizado para fazer o arroz com lentilha e não utilizamos o arroz branco? A lentilha, ela vai cozinhar praticamente junto com o arroz. Então o ponto de cozimento deles tem que finalizar
igual. Lentilha é o grão um pouco mais duro, então nós vamos cozinhar a lentilha primeiro e depois entra o arroz. Se eu utilizar o arroz branco, ele é um arroz mais macio, um arroz mais mole. Então, provavelmente, eu vou ter uma dificuldade de chegar nesse ponto junto e o que acontece? Fica aquele arroz mais mole, mais grudento, que normalmente nós não gostamos muito. Então, com esse arroz parbolizado, eu garanto que vocês vão ter um arroz com lentilha bem soltinho, ó. Arroz parbolizado, 500 gramas, 350 gramas de lentilha. Nós vamos usar uma cebola para cozinhar o arroz e a lentilha, que eu já vou picar. Aqui é picada, aqui é só a cebola ralada que nós vamos fritar. Sal e alho batido. Então, vocês têm aí no vídeo de vocês, na tela, passando todas as quantidades que vocês vão precisar. E daí vocês podem ir multiplicando essa receita e fazendo a quantidade que vocês precisarem. A cebola frita tem a vantagem que nós podemos deixar ela frita antes do horário de servir o arroz. Inclusive, podemos guardar de um dia para o outro e até vários dias. É só fritar a cebola e deixar guardadinha. Na hora de servir, você faz somente o arroz. Então, só vamos cortar aqui a cebola em pequenos cubos. Ela vai servir para temperar o nosso arroz. Quem gostar de uma cebola um pouquinho mais picada, pode vir aqui, ó. Aqui não importa o tamanho da cebola que você vai utilizar. Agora vamos lá para a panela para finalizar o nosso arroz. Mostrei para vocês todos os ingredientes do arroz com lentilha mijadra. E agora vamos fazer. Panela. Colocar o óleo de soja. E vamos fritar cebola. Aqui nós só vamos, não vamos dourar essa cebola, não é para dourar, é somente para ela murchar, para que nós possamos adicionar o restante dos ingredientes. Então, deixa um pouquinho a cebola murchar, depois nós vamos colocar o alho. Não coloco o alho junto com a cebola, porque o alho queima mais rapidamente e nós não queremos que esse alho queime. Nesse ponto aqui, eu já vou adicionar o alho. E primeiro, no arroz com lentilha, nós temos que adicionar a lentilha. E ela vai cozinhar por volta de 5 minutos antes de você adicionar o arroz. Porque, como eu expliquei para vocês no começo aqui, a lentilha, ela é um grão mais duro.
Então o cozimento dela é mais demorado. Por isso que nós temos que colocar primeiro a lentilha e depois adicionar o arroz. Nesse momento aqui, ó, minha cebola ainda não começou a dourar, ela só murchou, eu já posso adicionar a lentilha. Refogo um pouco a lentilha nesses temperos. E agora vou adicionar a água. 500 gramas de arroz, 350 gramas de lentilha, 1,5 litro, 1,6 litro de água. Agora eu já posso colocar o sal. Mexer. E vou deixar a lentilha cozinhar aproximadamente uns 5 minutos, ou então até abrir a fervura da água. A hora que abrir a fervura da água, eu posso adicionar o arroz. Então vamos tampar aqui e aguardar para colocar o arroz. Estava fervendo a lentilha, já levantou a fervura, então agora eu posso adicionar o arroz. E os dois irão terminar de cozinhar juntos. Coloco em fogo baixo, como se você estivesse fazendo um arroz branco. Coloco em fogo baixo e panela meio tampada. Fizemos o arroz com lentilha, agora temos que fazer a cebola frita. São 2 quilos de cebola cortadas em anéis, óleo para fazer fritura em imersão. Aqui eu tenho o chinois, para poder deixar a minha cebola escorrendo depois, antes de colocar no papel toalha para terminar de soltar a gordura. Então eu tenho aqui segredo da cebola, colocar de pequenas quantidades, porque quando você colocar a cebola dentro desse óleo, o óleo vai subir e pode até causar um acidente. Então tem que ser devagar mesmo, inclusive para você ter um bom resultado da cebola frita, não somente para evitar acidentes, mas o resultado da cebola também depende da pequena quantidade colocada dentro do óleo. Então aqui, ó, só para mostrar para vocês, para evitar acidente, você pode fazer direto com a escumadeira. Aí você solta, tá? E vai esperar essa cebola fritar. Quando ela estiver dourada, dourado claro, você vai poder tirar e colocar no chinois. Por que dourado claro? Porque ele ainda, como está muito quente o óleo, a cebola ainda continua fritando um pouco lá e vai escurecer um pouco a mais. Então você tira um ponto a menos aqui da fritadeira. Cebola ficou dourada, clara, agora eu posso tirar essa cebola, escorro um pouquinho aqui e vou colocar no chinois. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, nós já tiramos aproximadamente 3 levas de cebola no chinois e nós não tiramos mais do que isso.
Por quê? A cada leva nova de cebola que eu coloco aqui, eu vou colocando junto com a gordura. Então, você não pode colocar muito no chinois. Eu vou escorrer essa cebola aqui. Já vou colocar essa última leva que eu tirei no papel toalha. E daí começamos a fazer mais 3 fritadas de cebola para colocar no chinois. Se você adicionar toda a cebola e for colocando uma em cima da outra, você vai ficar no final com uma cebola mole e murcha. E a intenção é que ela fique um pouco crocante. Tiramos a cebola, deixamos um bom tempo escorrendo no chinois. São 3 levas de cebola, daí você já pode tirar. Ela continua escorrendo, você vai virar num papel toalha. Tá? Porque aqui ainda vamos precisar que ela seque mais um pouco. Então, o que que nós fazemos? Abre toda a cebola no papel toalha. Quando você tirar uma nova leva de cebola frita, você não vai jogar em cima dessa cebola que você já abriu. Então, espalhamos, colocamos pro lado de cá, porque ela vai continuar secando. Aqui, ó. Certo? As próximas você vai colocando do lado de cá. Vamos ver aqui como ficou o nosso arroz com lentilha. Abri a panela. Cozinhamos os dois juntos. Agora vamos colocar no prato. E a decoração do arroz com lentilha é a cebola frita. Aqui. A cebola do cozimento que nós usamos, ela sobe um pouco, por isso que eu gosto de mexer aqui essa parte de cima para ela misturar. Vou colocar aqui no prato para servir. Pode ver que o nosso arroz ficou soltinho. Por isso que vale aquela dica de não utilizar para o arroz com lentilha o arroz branco. Olha como ele fica soltinho, ó. Vou deixar nossa panela de lado aqui. E agora, vamos colocar... Aqui você pode abusar da cebola, hein? Prontinho. Arroz com lentilhas.